Como usar a inteligência artificial em processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, eu quero saber se você já pensou em usar, por exemplo, o ChatGPT para um processo de adequação. Escreve aqui para mim que eu quero saber, fiquei curiosa. Deixa eu te explicar. Talvez você não tenha se debruçado o suficiente sobre o que é uma inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o Bing, por exemplo. Eles são projetados com o objetivo de aprender a se comunicar como ser humano e também completar tarefas. Isso não significa que ao completar uma tarefa, ele estará trazendo uma resposta correta. O objetivo dele não é dar respostas corretas, é apenas responder você, que é completar a tarefa, e também se comunicar do jeito mais parecido com o que seria a comunicação de um ser humano. Não necessariamente quer dizer que a resposta esteja correta. E aí, eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Quando eu fui consultar o ChatGPT a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiz algumas perguntas pontuais. Todas, absolutamente todas as respostas que ele me deu estavam erradas. E eu corrigia e falava, não, essa resposta não está certa. E ele pedia desculpa. Desculpa. E aí eu refazia a pergunta, vinha outra resposta errada. E eu comunicava a ele que estava errada, ele pedia desculpa, até que em um determinado momento ele fez assim, eu não consigo te ajudar. Eu não tenho as respostas corretas. Então, olha que interessante. As pessoas e o imaginário popular, e eu confesso que eu também era essa pessoa, imaginava que, com base em todas as buscas que existem na internet, ele traria respostas corretas. E isso não é verdade. Conversei com uma especialista em desenvolvimento de inteligência artificial e ela me confirmou. Mais de 80% das respostas que essas inteligências artificiais generativas dão para o usuário são mentiras. Eles, quando não têm a resposta, qual é o objetivo deles? Lembra? Terminar a tarefa. Não importa a resposta que ele dá, a missão dele é terminar a tarefa, não te dar a resposta correta. E o ser humano está achando que a resposta vem correta. E sabe o que é pior de tudo isso? Tem muita gente que está construindo livros, construindo e-books, construindo teses com base na resposta de inteligência artificial. Imagina a quantidade de bobagens que serão publicados daqui para frente, porque essas pessoas não entendem qual é o objetivo da inteligência artificial generativa agora, em 2024. Óbvio, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, os vídeos ficam na internet durante muito tempo. Pode ser que, sei lá, daqui 5 anos, se esse vídeo ainda estiver no ar, você vai ver e vai falar, nossa, ela falou besteira. Mas nesse momento da história, não existe confirmação ou certeza que a resposta dada pela inteligência artificial é correta. Muito pelo contrário. Então eu quero que você entenda, não existe como fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados através do uso de inteligência artificial generativa. 2 são os grandes motivos. Número 1, como eu sempre falo, de acordo com o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com o artigo 79, do inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, a proteção de dados ela é por padrão em papéis e ela também inclui os meios digitais, ou seja, os sistemas, a internet, etc. Então, por padrão, a adequação e a proteção dos dados pessoais é no papel. E a inteligência artificial não tem como manusear os papéis, ou seja, processos, fichas, cadastros, prontuários, arquivos que estão guardados em papel. Silvia, mas nós podemos escanear esses documentos. Calma, isso é uma outra coisa. Eu estou dizendo que a proteção dos dados pessoais é no papel, por padrão. Claro, se você escanear esse papel, ele estará nos meios digitais, mas se você não escanear, não digitalizar, ele continua em papel e esse papel ele é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados e pela Constituição Federal. Então, mesmo que você quisesse, seria impossível
a não ser que a empresa seja nata digital, ou seja, nativa digitalmente, ela não tem nada em papéis, aí talvez você tenha pensado em usar a inteligência artificial para fazer um processo de adequação. Deixa eu me apresentar, eu sou Silvia Brunelli. Neste canal, eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem precisar trocar de profissão, agregando esse novo conhecimento e serviço no seu portfólio, aumentando mais de R$18 mil na sua renda mensal. Então, volta aqui comigo. Não é indicado, neste momento da história, usar inteligência artificial para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro grande problema que eu identifiquei foi fazendo uma pergunta para a inteligência artificial, notadamente para o ChatGPT, onde eu perguntei assim para ele: ChatGPT, com a evolução da inteligência artificial, vocês vão cumprir as políticas de privacidade e de segurança da informação que nós vamos imputar nos sistemas? E ele foi muito claro, dizendo que não. Com a evolução, eles não vão seguir as diretrizes que nós vamos colocar lá dentro. Isso me dá duas informações. Primeiro, uma adequação feita por uma inteligência artificial não necessariamente será correta. 2, não necessariamente o que ela trouxer de protocolos de segurança ou políticas de segurança e de privacidade serão seguidos pela própria inteligência artificial. E um terceiro ponto, nós jamais seremos considerados seres obsoletos. Como assim, Silvia? Muitas profissões serão substituídas pela inteligência artificial, mas o profissional que lida com proteção e privacidade de dados pessoais não será considerado obsoleto justamente por causa dessa dificuldade. Primeiro, de não guardar os dados pessoais e não proteger como deveria e não seguir as políticas de privacidade e de segurança. Então, haverá necessidade de um monitoramento constante do ser humano para saber se as diretrizes e políticas de segurança e proteção de dados estarão sendo seguidas pela inteligência artificial. Então, olha que interessante, quando o assunto é proteção de dados e privacidade, segurança da informação, sempre haverá a necessidade de um ser humano monitorando, porque sim, a inteligência artificial, ela vai ficar mais inteligente do que o ser humano em muito pouco tempo, notadamente quando começarem a computação quântica, que já está aí para ser lançada nos próximos meses, e aí o poder de síntese e de processamento de dados é infinitamente maior, eu nem consigo mensurar a rapidez desse processamento. E, portanto, eles vão ficar, a inteligência artificial vai ficar muito mais inteligente que o homem. Então, cabe ao homem monitorar esse desenvolvimento e monitorar também se as nossas políticas e as nossas diretrizes estão corretas. E um último aviso antes da gente ir embora. Não acredite no que a inteligência artificial te fala. Já falei, a missão dela é apenas te dar uma resposta e essa resposta não deve ser correta. Então, se você não domina um tema profundamente, não pesquise, porque você pode ser enganado pela inteligência artificial. Se você for especialista e conhecer a fundo um assunto, faça esse teste, depois me conta aqui nos comentários. Se você realmente é conhecedor de um assunto específico, faça a pergunta para o Bing, para o ChatGPT e depois veja se a resposta que eles trouxeram foi correta ou se foi uma mentira. Conta aqui nos comentários que eu estou bem curiosa para saber. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.